Daqui a pouco teremos o que seria um debate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, promovido por Pablo Marçal, mediado por Pablo Marçal, mas pela falta de Ricardo Nunes, teremos uma sabatina de Guilherme Boulos, né, promovida por Pablo Marçal. Bem, Ricardo Nunes não aceitou participar, então ficou apenas Pablo Marçal. Agora, eu fiz aqui um recorte, que dá mais ou menos uns 8 minutos, quase 9 minutos, que eu trago aqui a turma do Braddock Show. A turma do Braddock Show que abraçou a bandeira do Pablo Marçal no primeiro turno, e a reflexão, porque é tido como um canal de direita, e como eles estão vendo essa questão do debate do Pablo Marçal, né, ressuscitado pelo candidato Boulos. Porque o Ricardo Nunes falou, eu não vou ressuscitar quem já está fora do páreo. E eu, para que eu vou dar cartaz para uma pessoa que foi rejeitada pela população, né? Mas o Boulos resolveu, né, dar cartaz, porque se o Boulos também não tivesse aceitado participar desse debate, ou que virou uma sabatina, né, ninguém estaria falando sobre isso agora, tá certo? Ninguém estaria ressuscitando o Pablo Marçal. Ou mesmo que ele entrevistasse aí o Donald Trump, fizesse ali uma entrevista com o Donald Trump, a gente nem daria tanta importância. Mas como ele resolveu convidar o Boulos e o Boulos resolveu aceitar, ou seja, o Pablo Marçal quer ajudar o Boulos e o Boulos quer ressuscitar o Pablo Marçal. Então, o Boulos, que já está assim com uma desvantagem muito grande nas pesquisas, vai por tudo ou nada, entendeu? E aceita participar desse debate, dessa sabatina com o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal oferece as suas redes sociais, né, provavelmente turbinada aí com impulsionamento, né, como eu disse, assim, com tráfego pago, para poder dar visibilidade para o Boulos, para ver se o Boulos consegue recuperar os pontos perdidos, né, e alcançar ou ultrapassar o candidato Nunes. Bem, antes de eu mostrar o recorte, que ficou muito bom, a gente vai falar muito sobre isso aqui, né, e eu quero dizer para vocês que são pessoas humanas, tá bom? A gente aqui não está aqui para jogar pedra em ninguém, e a gente entende que a disputa política tem que se dar no campo das ideias e a gente tem que entender o processo. Isso é que é mais importante. E os membros da CCI me cobram muito isso. Falaram assim, João, a gente quer que você traga uma análise fria e realista do quadro político, que a gente quer entender a política brasileira, que ela é muito confusa. Então nós estamos aqui mais para isso. Por isso que eu estou aqui como presidente e agradeço a presença desses membros, muitos vitalícios, né? Muitos que já se colocam como vitalícios, porque a gente passou a ter uma CPI permanente. Então são membros vitalícios que comentam, que curtem, que compartilham e que contribuem, né, com o nosso Pix aqui no jpnoticias@gmail.com. Bem, feito o agradecimento, eu quero dizer para vocês que eu vou repetir o que eu venho dizendo antes, e nós vamos, né, durante essa entrevista, a gente vai debater sobre isso e vai colocar essas questões do pessoal do Braddock. E ali está o Ricardo Salles, né, está o Constantino, né? É um pessoal, e é uma turma boa, viu, gente? Eu não desaconselho vocês a ignorarem a participação deles, não, porque é uma turminha de futuro, é uma turminha, sabe, que eu apoio e que eu defendo, mas é preciso entender por que eles entraram nessa de apoiar Pablo Marçal, né, e esse contexto todo da política brasileira. Bem, todos vocês sabem que tudo que nasceu, que é a base da CCI, está envolvido na questão, né, da falha da biometria no processo eleitoral, tá certo? Então nós tivemos, né, o PSDB, que enfrentou o PT durante quatro eleições para presidente e perderam as 4 eleições, tá certo?
e uma das vítimas mais atingidas foi o próprio Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, que criou uma trajetória política, né, no campo do centro com direita, né, para enfrentar a esquerda, e foi vítima dessa falha, sabe, da biometria que propiciou o PT a manipular o processo e dar as vitórias para eles, tá certo? Tanto que nasceu a Lava Jato, já cansei de falar sobre isso, né? E a Lava Jato nasceu, né, por vontade do pessoal do PSDB, depois de levar 4 boladas nas costas, né? Mas isso também custou caro para eles, porque aí o PT já tinha, né, como dizer assim, capilarizado boa parte, né, da máquina pública, né, já tinham pessoas no Ministério Público, pessoas na Polícia Federal, pessoas. Quer dizer, a ocupação da máquina, tanto por um como por outro grupo, né, já estava cristalizada. Então, o embate deu assim sequelas para os dois lados, tanto para a turma do PT como para a turma dos tucanos, né, o PSDB da época. Nós tivemos aqui em Minas Gerais, né, o presidente do PSDB na época, que era o Azeredo, que acabou sendo preso, né? O candidato a presidente, que foi, né, daqui de Minas Gerais, que foi o Aécio Neves, neto de Tancredo, né, conterrâneo nosso aqui de São João del Rei, que perdeu para Dilma, né? E a gente não entende que ele perdeu, a gente entende que ele ganhou da Dilma, através desse mecanismo aí que lesaram os tucanos, né? Então, o Aécio também sofreu, o Aécio quase que foi preso, né? Chegou a ter aí uma prisão domiciliar, a esposa, a irmã dele, Andréia, chegou a ficar presa, né? Então, desculpa, porque aqui choveu, quando chove, né? Então, teve perda para os dois lados. Então, essa briga entre eles, e aí a Dilma perdeu o governo, né? O Lula ficou preso, né? Muitas pessoas do PT, o Palocci, o Genuíno, essa turma toda foi caindo, foi virando assim terra arrasada. E aí a população falou, não, espera aí, vamos entender isso aí, vamos pegar um cara que seja louco, mas que tenha, né, alguma coisa para sair fora né, dessa doideira. E aí abraçou o Bolsonaro. Bem, depois que o Bolsonaro ganhou, ficou uma grande frustração, tanto pela parte do PT como pela parte dos tucanos. Porque, olha, o tucano foi o que mais sofreu, porque o Bolsonaro cresceu em cima do eleitorado do tucano, né? O pessoal que era mais conservador, que era mais de direita, escolheu o Bolsonaro. E aí os tucanos ficaram desaguados, né? Ficaram assim, pô, nós já levamos 4 boladas do PT em 4 eleições para presidente, né? A gente se desgastou tanto para tirar essa turma, para resolver esse problema, né? Querendo mexer no processo eleitoral, e foram vários debates na Câmara dos Deputados, aquela coisa toda, eles querendo sair dessa armadilha do PT, né? E isso aí deu um desgaste para ambas as partes. Geraldo Alckmin sofreu muito com isso, né? Ele perdeu um filho, não se sabe aí, até agora, né, se foi por questões políticas, mas, né, foi um trauma. Então essas pessoas ficaram traumatizadas. E aí, com a chegada do Bolsonaro, né, eles falaram, pô, depois de fazer tudo que nós fizemos, levamos 4 boladas, tivemos que pagar um preço caro para tirar o PT da jogada, né? E entra um aventureiro assim, tipo o Bolsonaro, e toma o doce da boca da criança na hora H, né? E aí ficou um trauma muito grande. E depois disso eles tiveram que fazer o quê? Não, vamos tirar o Lula da cadeia, vamos fazer as pazes, vamos voltar com tudo de novo, libera o pessoal da Lava Jato, descondena todo mundo, vamos passar uma borracha nisso aí, vamos nos unir para a gente recuperar o poder, porque a gente está perdendo espaço para um grupo aí de direita que não tem maturidade. Enfim, né? Foi isso aí. Só que a sociedade não aceitou isso muito fácil, foi um trauma muito grande, né? Aquela coisa de não aceitar o processo eleitoral, porque a sociedade já estava desconfiada há muito tempo desse processo, depois dos vários traumas que teve com as derrotas do PSDB, né? E aí viveu isso tudo, mas como os dois já tinham, né, se abraçado e falaram, não, agora a gente tem que ir junto, né, e vamos por tudo ou nada e segura a barra. Aí a população foi para a rua, gritou, falou, não, não é por aí e tal.
aí fez aquela armação do 8 de janeiro para prender o pessoal, para poder botar medo da população. Enfim, foi gerando um clima, um trauma que dificilmente o Brasil vai resolver isso aí, né, de forma politicamente, vai demorar um pouco. Bem, então o que acontece é que com a chegada do Bolsonaro, a direita começou a se fortalecer, começou a formar grandes quadros, aí veio, né, o Tarcísio foi eleito governador de São Paulo, que é um reduto eminentemente tucano, né, é o ninho dos tucanos. Ali era a casa de Fernando Henrique, de José Serra, né, de Aloysio Nunes, né, de Geraldo Alckmin, de Alexandre de Moraes, né? E essa turma sofreu todo isso do Dória. Então essa turma toda sofreu com essa, né, esse distanciamento da sua base eleitoral. E aí, tossezinha ruim, viu, gente? Vocês têm que conviver com isso aí. Deixa eu beber mais uma água aqui. Molha a garganta, né? E agora vamos entrar no vídeo, que já ficou longo demais, né? Enfim, o Pablo Marçal era o candidato dos tucanos, porque os tucanos não têm cara para aparecer para o eleitorado deles hoje. E eles querem recuperar esse eleitorado, entendeu? Principalmente na capital de São Paulo. Já perderam o estado para o Tarcísio e está podendo perder a capital para o Nunes, que está fechando com o Tarcísio. Então, essa turma da esquerda, esse pessoal do PSDB, eles estão traumatizados e eles, sabe, querem de volta isso aí. Então, o projeto era colocar o Pablo Marçal, né, se apresentando como um Bolsonaro 2, um mito 2, né, se colocando dentro do discurso que a direita quer ouvir, para atrair esse eleitorado, né, e depois entregar de volta para o Alckmin, para o PSDB, para a turma dos tucanos, né? E aí, como o Lula e o Alckmin já estão nessa parceria, né? Eles falaram assim, você põe um candidato aí, meio fake aí, põe o Boulos, que é um candidato extrema esquerda, e aí eu jogo o Pablo Marçal e a gente pega o eleitorado, né? Faz o esquemão todo aí, pega o eleitorado da direita, joga no Pablo Marçal, e no segundo turno aí todo mundo vai votar no Pablo Marçal, porque o Nunes não tem, quer dizer, porque o Boulos é extrema esquerda, a direita não vota no Boulos. Então o Boulos entrou nessa campanha sabendo que era para perder, mas para perder para o Pablo Marçal, não para perder para o Nunes, entendeu? Então vamos entender isso na prática, e eu vou soltar esses vídeos aqui, esse recorte que é muito bom, e eu quero dar os parabéns para essa turma do Braddock Show, né, porque vocês viraram personagens, né, e vocês hoje estão se explicando um pouco sobre isso. E a gente é humano, a CCI não está aqui para botar fogo no parquinho, a gente quer entender, entendeu? Quer entender esse processo, porque a nossa proposta é pacificar a sociedade brasileira. Então a gente tem que olhar isso com um olhar humano. Então vamos olhar, vamos acompanhar e vamos entender o debate do Boulos, né, feito por Marçal. E aí o Boulos respondeu o seguinte: eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Então, tá aí a promessa desse evento aí nos próximos dias, até domingo, a sabatina do Pablo Marçal com Guilherme Boulos. Vamos ver se vai ter com o Ricardo Nunes ou não. Olha, eu acho bom para poder ter um enfrentamento sem aquelas regrinhas idiotas do debate, né? Eu acho que é muito interessante. Eu espero que o Ricardo Nunes tope, da mesma forma que o Boulos topou. Agora, o ponto é o seguinte, eu nunca vi uma eleição municipal com tantos debates e com tantas sabatinas. Tem uma foto marcante, até coloquei nas redes sociais, ele comendo sanduíche de pernil no Estadão com o Geraldo Alckmin, né? E aí você olha para o lado e vê quem está mais desconfortável ali naquela foto, se é o Boulos que está virando um Geraldo Alckmin, ou se é o Alckmin que tentou virar um Boulos. É bem complicado. E a eleição presidencial, os dois disputaram. Foi outro dia, não faz tanto tempo assim. E tem um debate em que o Boulos, isso está na internet, quem quiser procurar, o Boulos diz assim para o Alckmin: você não é santo, não. Ele está fazendo uma
uma ligação com o codinome que o Geraldo Alckmin tinha na lista de propinas da Odebrecht, era o santo, né, religioso. Então, você não é santo, não. Aí fala da merenda, que é também uma das marcas da gestão do Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, e o Alckmin responde: você nunca trabalhou, você não tem carteira assinada, você é um desocupado, invasor de terras, de casas. E ali a gente vê, de repente a gente olha e vê os dois terminando a semana num outro evento, que aliás me chamou a atenção, o Chico Pinheiro, no evento ao lado deles ali do Guilherme Boulos. Eu quero saudar com a grande salva de palmas a pessoa que mais longamente governou o estado de São Paulo, vice-presidente Geraldo Alckmin. A importância desta eleição, que é dessa grande e maravilhosa cidade. E por isso a importância, Boulos, da sua eleição como prefeito de São Paulo. E nós estamos aqui para dizer ao Boulos e à Marta: conte conosco. Célio, só vou colocar aqui na tela a foto que o Silvio mencionou, o Cláudio, nosso diretor, pegou. Tá aí, ó, o Alckmin e o Guilherme Boulos comendo o lanche de pernil. Fala aí, Salles. O Nunes não pode cometer nenhum grave erro porque está na frente. O Boulos precisa tentar de tudo. Aqui nos Estados Unidos, a Kamala Harris aceitou uma sabatina com a Fox News, o Brett Biden foi massacrada, né, e estava cogitando ir no Joe Rogan, né? É o desespero. Primeiro lugar, eu estou vendo a reação na internet, né, de muita gente bolsonarista anti-Marçal dizendo que isso é óbvio e prova que o Marçal é um instrumento do sistema para favorecer a esquerda, rachar a direita e blá blá blá, porque ele convidou o Boulos para uma sabatina. Fake news, gente. Ele convidou ambos. O Boulos já aceitou. Tá bom, talvez possa argumentar que ele ter feito isso no momento em que o Boulos está atrás é uma forma de tentar mexer no jogo. Eu acho que ele não está pensando nisso, eu acho que ele está pensando nele. Se eu tiver que ir para o embate com o Dirceu, vai ficar muito claro que eu o considero um sujeito perigoso e bandido. Então eu não vou estar no momento seguinte falando: vamos aqui conversar, Dirceu, sobre a reforma política, porque eu não faria isso com o Beiramar. Então, o meu ponto é o seguinte: ele chamou o Boulos de comunista, não sei o que, esfregou carteira, e ele chamou o Nunes de criminoso que tinha que ser preso. Pelo incrível que pareça, teve uma jornalista que fez uma pergunta séria para o Alckmin, né? Você chamou o Lula de ladrão que ia voltar à cena do crime. O que aconteceu? A resposta dele foi: eleição é canelada. Então você está chamando todo mundo de ladrão aí e não tem compromisso com nada? Eu acho que pragmatismo político deveria ter algum limite. Na verdade é o seguinte: a minha opinião sobre a pessoa física do Alckmin ele é um avô, pai de família, um cara decente dentro da sua trajetória pessoal na sua família. Do ponto de vista político, ele fez a maior cagada do planeta. Jogou fora a biografia dele, né? Ele pegou tudo que ele tinha como governador de São Paulo, 4 vezes, tido como o cara mais conservador dentro do PSDB, Alckmin nomeia secretário defensor do regime militar. Então, eu sempre fui o mesmo Ricardo Salles, mesmo quando eu fui secretário do Alckmin. O Alckmin foi o cara que pegou o livro do Rodrigo Constantino, do Esquerda Caviar, leu e gostou do livro, tanto que tirou uma foto que eu mandei para o Rodrigo. O Rodrigo tem essa foto até hoje. Então, assim, o fato dele ter, depois da morte do filho, depois de ter sido traído e retraído pelo João Dória, depois dele ter sido humilhado, porque em 2018 fez uma campanha vergonhosa contra o Bolsonaro. Eu me lembro que na campanha do Geraldo tinha uma bala que atravessava esse negócio de soro, um saquinho de soro, depois atravessava um livro, depois atravessava não sei o quê, aí dizia assim no final a matéria: nem tudo se resolve a bala, querendo dizer que era essa história do Bolsonaro, que é a minha também, e é de todos nós aqui, de defender o direito à legítima defesa, o direito de você possuir arma e tudo mais. Então, essa é uma questão que sempre fica meio mal posta. Eu não o critico na pessoa física, porque eu fui secretário dele 2 vezes. E eu não vou criticar uma pessoa na pessoa física dele, dizer que ele é mau caráter, que isso, que aquilo, blá blá blá,
Uma pessoa que me ofereceu 2 vezes a opção de eu ser secretário. Da mesma forma que eu nunca, jamais vou criticar o Jair Bolsonaro. Nunca. Por quê? Porque eu tenho gratidão, tanto por um que me ofereceu por 2 vezes para ser secretário, o outro me ofereceu para ser, me convidou para ser ministro do Meio Ambiente, em que pese eu discorde de 100% das coisas que o Geraldo Alckmin tem feito, das posições que ele adotou, dessa merda de dizer Lula, Lula, viva Lula. Porra, se eu pudesse, eu falaria isso tudo para ele. Não entendeu que a sociedade conservadora, inclusive os eleitores do PSDB, tinham migrado para o lado conservador da direita. Então é importante lembrar aqui, porque o pessoal fica agora, né? Olha lá, os intergalácticos perderam, olha lá como que a gente tinha razão. Meu filho, o Marçal estava no segundo turno, ia passar por cima do Nunes. O Nunes tem, acho que, 12 partidos, 65% do tempo de televisão, uma fortuna sem limite de orçamento de campanha, ia tomar um chocolate do Marçal. A gratidão é um valor decente, conservador, né? A lealdade. Então, o Salles foi educado em não poder chamar o Alckmin de mau caráter ou canalha. Eu posso. É mau caráter, sim. É canalha quem faz o que ele faz. O que ele fez mostra que ele é um sujeito que não vale nada. Que a pessoa que é Mas se ela dependente... teve um problema lá atrás e... Cara, se ela é dependente química, ela precisa de ajuda. Ela não tem que gerir uma cidade que tá com problema de dependência química. O maior problema da cidade de São Paulo hoje é 80 mil pessoas com dependência química. Aí você vai pôr um cara que é dependente químico. Aí é igual gente que é corrupta. Gente que é corrupta não pode ter cargo público. O cara é inflamado, não cuida da saúde. Vai cuidar da saúde de quem? O cara não tem riqueza, vai cuidar da riqueza de quem? O cara é dependente químico. Vai libertar como as pessoas da dependência química? Não tem como. Aí ele que eu tô de galo ontem, que lá no direito chama prova nula. Eu invento a prova e apareço com ela? Vamos fazer. Eu, ele. Os outros não precisam fazer, que é tudo bola fora já. Chamar minha equipe, a hora que você quiser. Você vai me encontrar correndo em algum lugar da cidade pra tirar meu sangue. Quero ver sangue, quero ver cabelo e tirar sangue. Foi de 2021 a patisseria, apareceu. Não. 2021 foi internação. Quem tem problema igual ele com isso aí, não sai fácil, não. E ele nunca assumiu que tratou isso aí. E de novo, eu vou repetir, lá em Brasília é comum o caso desses deputados usarem cocaína. Lá nem é escândalo. O escândalo é pra alguém que tá com o filho agora, com dependência química, falar, eu ia votar no Boulos, mas como que eu voto num cara que não tratou o problema que eu tô com meu filho dentro de casa? É muita gente, Vilão. É muita gente que vive esse problema na cidade de São Paulo hoje. Bem, então agora eu vou deixar para vocês fazer os comentários. A gente entende a posição do Ricardo Salles, né? Porque o Ricardo Salles foi secretário 2 vezes do Geraldo Alckmin. Por que o Geraldo Alckmin assumiu o protagonismo nesse debate de hoje? Justamente porque o Marçal é o candidato do Geraldo Alckmin, né? Senão ele não estaria nesse pano de fundo. E depois que o Marçal perdeu, né, ele se sentiu na obrigação de se unir ao Nunes, quer dizer, de se unir ao Boulos. E aí a turma falou, olha que absurdo, né? O Boulos com o Geraldo Alckmin, né? Um cara que é o mais conservador dos tucanos até então, né? Junto com o mais radical da extrema esquerda. Então virou uma obsessão, virou uma coisa assim, meio que, uma neurose. E aí a sociedade brasileira tem que curar essas chagas. O Nunes é uma pessoa equilibrada, você vê que é uma pessoa serena, é uma pessoa educada, né? E é uma pessoa que está tranquila, né? E tem um apoio no governador tranquilo, né? Um governador sério. Então a gente tem que virar essa página, sabe? E essas loucuras aí, ó, de que, a palavra perde a importância, a palavra perde o valor. Eu falo uma coisa hoje, amanhã é outra coisa. Então, a política, quando ela entra para esse lado, entendeu? É barbárie. Então, nós brasileiros queremos ter políticos, né, com coerência, com história, que a sua história seja coerente com a sua fala, com as suas, que as suas decisões e seus atos sejam coerentes com o seu pensamento, com a sua fala. Então nós não podemos enfraquecer a palavra.
O político não pode enfraquecer a palavra. Por que o Bolsonaro tem esse poder todo na sociedade brasileira? Porque pode ser o que for, mas ele é um cara que tem uma palavra que é dele. Ele não muda o que ele pensa, ele não age diferente do jeito que ele pensa. E ele não contraria os seus princípios, entendeu? Para agradar um eleitorado. Então, não interessa os defeitos que a pessoa tenha. O que ela não pode ter, enquanto pessoa pública, é duas palavras, duas caras. Porque ele é um comunicador. Ele está querendo te convencer que ele pode te representar. Agora, se ele é um fake, um cara que troca a palavra, que não valoriza a palavra, entendeu? Num dia ele fala, vou estar cena do crime, no outro dia, é Lula lá, entendeu? O Boulos, o Marçal, o cara não pode ser prefeito, o cara não consegue cuidar da saúde, né? É um viciado e tal. Agora vai tentar ajudar o Boulos no segundo turno, porque ele acha que vai conseguir pegar os eleitores dele e passar para o Boulos. Então, sabe, o povo cansou de ser enganado. A gente quer isso, a gente quer um Brasil real, sabe? Não é só na moeda, não. É nas atitudes das pessoas públicas. Nós temos que recuperar isso. A serenidade, o bom senso, a saúde mental. Então, nós temos que virar a página desse passado, sabe? Começar uma história nova. A gente tem que aprender a trabalhar, né, essa coisa de olhar na essência do ser humano e falar, esse é verdadeiro. Então, esse exercício de nós, brasileiros, como cidadão, é importante. E a CCI tem esse propósito de levar para você, né, esse trabalho, né, de sensibilizar o seu olhar para a coisa pública. E mais do que isso, não é só pensar que você votando ou não votando, você está fazendo a sua parte. Não. O processo da vida pública, né, ele é permanente. E no dia da eleição, você vai votar, você vai cumprir o seu papel de cidadão, né, você vai exercer o seu poder, né, que a hora que você transfere o seu poder, né, isso é uma coisa séria, você tem que se envolver com isso. Você tem que ajudar no processo de fazer a escolha. Você tem que estar presente durante, né, o escrutínio, porque isso não é um papel de um conselho nacional eleitoral, não é um papel de um poder superior eleitoral, é o papel da sociedade. A sociedade, quando ela vai fazer um sufrágio universal, ela está se consultando. Então, o poder está na mão da sociedade. E nessa hora a sociedade tem que o quê? Ela tem que se envolver. Ela não pode ser envolvida nesse processo, senão ela vai ser sempre objeto, nunca sujeito. Então você tem que colocar a sua presença dentro do quadro político. Você vê o candidato, é aquilo. Sabe, criticar é muito fácil. Achar que a pessoa não vale nada, que a pessoa está ali, a pessoa colocou a cara, entendeu? Muitas pessoas sérias vão lá, colocam a cara, mas por ser uma pessoa serena, sensata, às vezes é desprezado. Por quê? Porque não tem aquela capacidade de seduzir você, entendeu? Então, essa visão meio dormente que a gente tem como sociedade, né, é que fica interessante para esses aproveitadores, esses oportunistas, né, que querem manipular a opinião pública. Então, o exercício da cidadania, o exercício do voto, isso aí tem que ser um ato permanente, participativo. Você tem que se envolver. Aí pergunta, faz uma autoconsciência com você, né? Quando foi que eu quis ser voluntário para participar, né, do processo eleitoral, ajudar na fiscalização, trabalhar de mesário, trabalhar de presidente de sessão, né, trabalhar na apuração. Então, a gente tem que recuperar isso, tirar da mão, né, de uma facção ideológica que quer impor uma doutrina para nós, né, e assumir esse papel cidadão de, olha, nós somos uma sociedade consciente e vamos nós mesmos
organizar, assim como fez a Venezuela, né, a oposição lá. Eles se envolveram. Eles falaram, não, vamos ser fiscais, vamos trabalhar, vamos tirar a cópia de cada ata, vamos juntar isso aí, vamos somar, entendeu? E deixou, né, como disse, esse clã ideológico aí, né, esse pessoal da esquerda aí, socialista, né, do Maduro lá, o sistema, né, o mecanismo do Maduro, né, deixou eles nu, né, eles estão desarmados perante a sociedade, perante o mundo, né? Hoje a Venezuela e o presidente da Venezuela está isolado, né? Você viu como é que teve que ir escondido lá no BRICS e foi rejeitado. Então não tem lugar para ele, né? E o Lula está até proibido de falar nele, né? Por quê? Porque aqui que eu te falei, aqui é um monstro de duas cabeças. Apesar disso, você ainda tem o Geraldo Alckmin ali de vice, né, que tenta segurar o pessoal aqui para não ir de uma vez por toda para a esquerda. Mas ele quer recuperar o prestígio dele. Então, para isso, ele fez muita burrice, entendeu? Aquele 8 de janeiro, essas pessoas que estão presas, as famílias que estão destruídas, isso não tem perdão, sabe? Fazer aquela encenação lá e colocar, né, todo o sistema envolvido, a imprensa, para dizer que aquilo foi um golpe, entendeu? E fazer uma tocaia, colocar pessoas puras, pessoas curiosas, acabar com a vida dessas pessoas, sabe? Com a segunda geração dessas pessoas, por uma questão, sabe? Porque vocês têm um trauma de ter perdido isso aí por causa da questão, né, da biometria. Então, é preciso a gente repensar esse Brasil e construir esse caminho novo. Porque lá fora tem uma guerra acontecendo, sabe? O mundo não está bom. A situação, né, do planeta, né, da humanidade hoje, né, dos países, né, não está uma coisa assim muito segura. A democracia, lá nos Estados Unidos também, que é, né, a maior potência, também não está uma coisa assim muito sadia, sabe? Ali está difícil também. Então, tem essa coisa, sabe? O mundo hoje é como se fosse um apartamento com o gás da cozinha vazando. Quem tiver com um cigarro apagado na boca, com isqueiro na mão, é uma ameaça. Pode pôr o apartamento a perder. Então, não é hora de ficar colocando, né, gasolina na fogueira. Aí eu estou com o presidente da China, sabe? Não é hora de tentar apagar a fogueira com gasolina. É hora de ser, né, sensato. Então, para ser sensato, eu quero que vocês pensem, depois comentem, depois compartilhem, depois curtam, né, que é importante a gente dar visibilidade para esse vídeo, né? Se puder contribuir aí com qualquer valor, no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, para manter esse projeto da CCI e abençoar todos vocês, todos os brasileiros, tá certo? Ninguém faz nada com vontade de fazer o mal. Todo mundo quer ocupar o seu espaço e pensa da sua maneira, certo? Então, às vezes fica traumatizado, faz umas besteiras, mete o pé pelas mãos, mas são pessoas humanas. Todas as pessoas humanas são falhas. Eu sou falho, né? Quantas vezes eu falo errado, quantas vezes eu troco as coisas aqui. Vocês entendem? Né? Então tá bom. Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Um abraço.